Para quem não me conhece, meu nome é Warley Belo, eu sou advogado criminalista em Belo Horizonte, já há quase 30 anos, e tive o prazer de conhecer nas redes sociais o Dr. Felipe. Vejo que ele é especialista no assunto, que é a psicologia forense ligada aos crimes sexuais, no que tange aos pareceres, no que tange aos laudos, e a gente vai discutir esse importantíssimo tema. Doutor Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Sua apresentação, por gentileza. Perfeitamente. Bom, agradeço, antes de tudo, aqui ao convite feito pelo doutor. Também fiquei muito feliz, com muita honra, até todos que participarem aqui puder nos ouvir nesse tema, né, para justamente poder trazer um pouco aqui da nossa realidade na atuação prática, né? Eu sou psicólogo de formação, sou psicólogo forense, que essa é a minha atuação também. Já estou aí no mercado há 17 anos também com essa atuação de psicólogo forense, trabalhando com perícias, com assistências técnicas, e depois direcionei mesmo o meu trabalho para consultoria e assistência técnica. Então essa é onde eu presto, né, a maior parte dos meus serviços na área de psicologia jurídica. Então, como o doutor colocou, nós estamos aqui na cidade de Ribeirão Preto, inclusive, no estado de São Paulo. Maravilhoso, Conhece? É conheço. muito calor aqui também, Aqui Belo também está Horizonte muito também bem. quente, uma ótima cidade, né? E nossa prestação também é online, né? Acaba possibilitando com que a gente atue em diversos casos aí em todo o Brasil, né? E aí hoje vamos ter essa oportunidade, como o doutor bem colocou, de conversar aqui dentro da sequência que programamos sobre esse tema, na verdade, veja bem, da atuação em crimes sexuais. Acho interessante colocar assim, né? Ou seja, por quê? Porque faz a interface tanto do profissional do direito quanto o profissional ali da psicologia, da perícia, né? Do auxiliar de justiça, né? Achei até que o nome da live foi bem colocado, né? Ó, para a psicologia e para o direito, né? Ou seja, então faz essa interface dos profissionais que vão atuar, né, ligados ao crime sexual. E aí, obviamente, né, só para aí o doutor já vai complementar aqui, né, obviamente nós vamos buscar ter um olhar interdisciplinar para poder compreender, né, a complexidade que envolve essas questões. Ótimo, doutor. Olha, eu dividi os trabalhos aqui com uma pequena introdução, depois eu passo para o senhor fazer a sua introdução. Aí eu faço uma exposição mais dentro da lei processual penal, o senhor faz uma exposição mais sólida, depois tem uma série de perguntas aqui, que eu vou sabatinar o senhor, as dúvidas que a gente tem no dia a dia como advogado, porque realmente é um tema extremamente importante e complexo. Não é algo fácil da gente saber destrinchar os laudos e os pareceres e o posicionamento da psicologia frente a esses gravíssimos crimes. Se o senhor estiver de acordo, a gente começa, tudo bem? Doutor, estou de acordo, se me permitir só um comentário. Tenho sugerido também aos advogados que sabatinem os assistentes técnicos de vocês. Por que não colocar eles também para trabalhar e oferecer mais esclarecimentos para a justiça? Então, Essencial. vamos nesse caminho mesmo. É o que a gente vai discutir exatamente essas questões que às vezes na faculdade a gente passa batido e no processo penal, na prática, é extremamente importante, como a gente vai debater aqui, vamos colocar esses pontos. Quer dizer, quando a gente tem um crime sexual, principalmente o sexual, esses chamados crimes entre quatro paredes, e é claro que eles existem. Eu não estou aqui falando que o crime não existe. O crime existe. É evidente que ele existe, é um crime grave, é um crime hediondo, crime de estupro, e a gente precisa ter a repressão penal porque é o que nós temos.
Isso daí é um fato, não há como a gente debater e discutir isso. Mas esses crimes, chamados esses crimes entre quatro paredes, eles têm uma relevância porque a pena é muito alta, porque a palavra da vítima tem um peso maior dentro do processo, então pode ocorrer falsas acusações. Isso também existe. Não adianta a gente falar que não existe falsa acusação, porque existe. Os outros elementos de prova, eles às vezes não existem, como os elementos documentais, as provas testemunhais, como eu disse, trata-se de crime entre quatro paredes. E existem os laudos, que são esses laudos, a perícia, né, o parecer, o laudo, que é o oficial, a perícia, que é do assistente, psicológico, médico, e que o advogado ele tem que saber lidar com isso a par das outras provas. A palavra da vítima, do ofendido, os documentos, as gravações, as testemunhas e esses laudos. Quer dizer, o arcabouço que a gente tem nesses processos, eles giram em torno disso. Via de regra, a palavra da vítima tem um peso significativo, mas nós não podemos nos esquecer que existem muitas pessoas com transtorno de personalidade. A gente chama atenção para o cluster B, que fala os norte-americanos, né, a psiquiatria norte-americana, os histriônicos, o borderline, o narcisista, o psicopata, que são mestres na manipulação dos fatos. Então, eles enganam psicólogos, enganam advogados, enganam psiquiatras, enganam juízes. Tem muita gente presa falsamente acusada. Isso também é um fato. Então, o advogado, ele precisa conhecer esse assunto e, a par disso, é necessário que ele saiba também do laudo. E o laudo, doutor Felipe, eu vejo ele também com um aspecto muito subjetivo. Ele depende muito do profissional. O advogado ele precisa estar atento a essas características da influência subjetiva. Claro, todos nós somos humanos e todos nós temos propensões a achar que determinado fato, ou gênero, ou pessoa, ou tipo de situação é verdade ou falsa, e a gente se deixa influenciar por aquilo dali. Como falíveis que somos, seres humanos falíveis que somos, isso também pode acontecer. Então, a gente tem dois pontos que eu me preocupo muito nesse processo, que é o transtorno de personalidade e a subjetividade dos laudos. E aí, como que o advogado vai trabalhar nesse contexto? Né? Nessa interlocução entre o direito e a psicologia, às vezes até a psiquiatria. É isso que a gente está investigando e é isso que a gente vai debater aqui, a introdução que eu faço e passo para o senhor. Perfeitamente. E vou aproveitar e colocar algo que é muito importante nessa discussão, já até para diferenciar e orientar também um caminho. Porque essa, muitas vezes, eu vejo que, inclusive, isso é uma coisa do meu dia a dia, acaba sendo uma questão para muitos advogados. Primeiro é o advogado saber a diferença da questão do contexto do psicólogo clínico e do contexto do psicólogo forense. Porque isso é muito importante o advogado saber. Eu vejo muitos advogados, né, querendo colocar um documento psicológico de um psicólogo clínico, de um médico, por exemplo. Não que isso está errado, muito pelo contrário. Isso ali é uma prova que vai reforçar o conjunto de provas do que ele está querendo mostrar, né? Que passa por atendimento psicológico, por atendimento médico. Porém, é preciso entender que esse profissional ele não faz a correlação, né, o nexo causalidade com a questão que está sendo discutida no judiciário. Então, o diagnóstico que ele vai estar trazendo ali é um diagnóstico genérico, é um diagnóstico que ele não está dando uma relação de causalidade. Então, a primeira coisa é o advogado saber orientar que o cliente dele, né, ou nessa situação, ou até em outras situações, ele precisa buscar, por exemplo, um psicólogo forense.
que vai fazer na sua avaliação um raciocínio de nexo-causalidade. E aí, veja bem, a questão até do laudo ou da perícia, ela também não se trata de uma questão subjetiva, muito pelo contrário, ele vai ter que responder o quesito, né, do que o judiciário quer. E aí também uma questão importante que eu vou colocar. Primeiro, essa questão no seguinte sentido. Olha, ele vai fazer uma perícia para ferir a relação de nexo-causalidade. Ou seja, se houve um abuso, se aquele sintoma corresponde com a causalidade, né, de um abuso, de um trauma, de diversas situações, ele vai fazer esse tipo de avaliação. Então, olha que interessante, né? Já essa distinção. Por quê? Porque o raciocínio clínico, por exemplo, de um profissional, ele está ali num papel de tratar, ele está ali num papel subjetivo, como também o doutor colocou. Então, muitas vezes, não é o laudo mais indicado para a justiça. E a justiça, sabiamente, reconhece isso. Por isso que ela vai chamar os peritos, né, para fazer responder esse quesito. Um outro quesito que o perito responde nesse tipo de situação, aqui pulando um pouquinho a introdução, né, já aprofundando, mas ainda colocando aqui para abrir o assunto, é também responder, veja bem que interessante, o perito também é chamado para a justiça, é isso que eu quero dizer, ele é chamado para responder um objeto, uma pergunta, um assunto, e demonstrar aquilo. Então, esse é o papel do perito. E ele vai muitas vezes responder essa outra pergunta também que a justiça interessa saber. Eu posso dar credibilidade para aquele depoimento? E um outro assunto agora que a gente vai aprofundar, e também dentro da mesma matéria, quando se trata de menores. Eu posso dar credibilidade ao depoimento de uma criança? Olha como é uma pergunta complexa. Olha como é complexo para o judiciário responder. Então, quem o judiciário vai chamar? O perito que vai poder oferecer, aferir e responder isso para a justiça. Então, nesses casos do tema que a gente está colocando, é importante também o advogado ou perito saber que existem dois tipos de perícias. Olha que interessante, a perícia de credibilidade, né? Ou seja, eu sou chamado para verificar se eu posso dar credibilidade no discurso de uma criança, por exemplo, né? É um tipo de perícia. Ou eu até aferir se aquela criança pode participar de um depoimento. Eu preciso aferir isso antes dessa criança ir para um depoimento. Então tem uma avaliação prévia. E também existe uma outra coisa que se chama perícia de verificação de abuso sexual. Isso a gente pode falar um pouquinho mais ao longo da live aprofundado, mas eu quero só pontuar assim. Veja que é um tipo específico de perícia também. Então, quando o doutor coloca aí todos esses pontos, obviamente nós estamos entrando exatamente nesse campo. Olha, o profissional forense, dentro da estrutura do judiciário e da validação de uma prova lá dentro, vai buscar os peritos, os auxiliares, eles vão fazer essa perícia, né, introduzindo todo o assunto, eles vão fazer a perícia de que tipo? Para responder o quesito para a justiça. Houve o abuso, não houve, quem perpetrou, esses sintomas correspondem, qual é o grau de prejuízo, posso dar credibilidade, é isso que eles vão responder à justiça. Né? Veja, eles não vão julgar. Para quê? Para que a justiça, com base naquilo e em uma série de outros conjuntos, vai poder ver as correspondentes e aí sim, né, concluir, sentenciar, julgar, medir, aferir, né? Que é especialista também como o senhor, já faz muitos anos, ela já aposentou, e foi bastante interessante porque ela combateu com muita veemência esse laudo e foi essencial no deslinde da causa. Porque o fato principal, a par de ter existido, ele não, a perícia não pode concluir quem é o autor, não é? Então, parece ali que o laudo ultrapassou esse liame
pelo que a criança tinha falado, e a doutora Cassandra, brilhantemente, ela trouxe esse informativo dos limites, não é, da perícia, até onde a perícia pode ir ou não. Um outro caso que eu trago também, virou até livro, vou fazer meu merchan aqui, O Segredo das Cartas. O pai foi acusado de estuprar a própria filha, todas as provas nesse sentido do estupro, a menina falando, tinha até filmagem do pai passando a mão nas nádegas da criança, você tinha testemunha que teria visto um abuso, e a perícia, nesse sentido do abuso, de fato a menina foi abusada, mas não foi pelo pai. A verdadeira pessoa que estava abusando dela ameaçou a menina de que se ela falasse que fosse ele, não o pai, iria matar o pai. Então foi um caso muito complexo que veio de Juiz de Fora, chegou a ser condenado a 12 anos quando nós entramos nesse processo e tivemos que lutar nos tribunais afora até Brasília. Foi um processo também bastante doloroso. Hoje, graças a Deus, eu sou amigo da família, da filha também. E a gente sabe que é verdade o que aconteceu, porque hoje eu converso abertamente com essa menina, que na época desses fatos tinha 12 anos, mas com o decorrer do processo ela passou a ter 17. E aí outros fatos, que vocês leiam o livro para saber o que aconteceu, acabou tendo esse deslinde, e também a perícia foi essencial no deslinde desse caso. De forma que é um tema muito importante, é um tema técnico, é um tema avançado, não é, para a advocacia, onde, via de regra, os advogados não param muito para pensar, é uma coisa assim, que a gente precisa falar da gravidade disso, não é, porque fundamenta a sentença, porque essa prova pericial que a gente observa que o juízo ele chama uma pessoa que é especialista, que é aprofundado, que tem um conhecimento altamente especializado sobre um vínculo, sobre um ponto, sobre uma questão, para fazer uma investigação e trazer uma conclusão. E essa conclusão, aliada aos outros elementos, pode trazer uma condenação bastante grave. A gente tem aqui no processo penal a legislação, não é, que vai do artigo 158 até o 184 do Código de Processo Penal, está dentro da prova, não é? É o primeiro, depois das disposições gerais, a perícia é a primeira que chega, que vai expor, e a legislação, ela é, para nós do direito, moderna. Ela foi modificada pela Lei 13.964 em 2019, né, a lei chamada anticrime. Então, uma legislação para nós do direito recente. E o trabalho do perito significa o quê? Que o juízo vai chamar para ele fazer um laudo, o perito vai fazer uma observação, vai fazer a sua avaliação, vai fundamentar essa avaliação, essa fundamentação e vai concluir. O advogado, ele precisa saber desse universo para ele saber criticar. Não é? Eu costumo fazer uma diferenciação entre o perito e a testemunha, porque a testemunha, às vezes, ela viu ou ouviu algo do passado e ela é trazida para relembrar aquele caso, para relembrar o que viu, para relembrar aquilo que ouviu. Ou seja, ela recorda de algo que ela presenciou dentro do universo dela. O perito, não. O perito, ele vai conhecer o fato, você vai ser intimado, vai ter lá os autos, você vai conversar com a pretensa vítima, ou seja lá quem for, e aí no futuro você vai trazer uma conclusão daquele trabalho, você vai relatar aquele trabalho, o que você viu, e vai comunicar uma verdade, não é? Uma verdade técnica, científica. A testemunha, ela vai reconstruir os fatos de acordo com aquilo que ela lembra. O perito, não, ele vai comunicar uma verdade técnica, uma verdade científica. E é por isso que a perícia tem um peso maior do que a testemunha ou uma prova documental, não é? A perícia, apesar disso, como eu havia dito para o senhor em certo ponto concordou, ela é subjetiva. Quer dizer, o perito ele tem ali os seus valores, tem o seu julgamento técnico, tem a sua
especialização técnica, que pode ser mais ou menos aprofundada, e pode trazer conclusão díspare, pode trazer uma conclusão injusta. Por isso, eu preciso de um perito específico para me Sim. auxiliar naquele trabalho, Exato, não é? exato. E Só, não só, é um, uma coisa... só um parênteses. Pois E não. quanto a, perdão, e quanto a isso também que você está colocando, pode também se dar um nome de um viés, de vieses, né? Tem toda a razão, né? A isso nós chamamos, por exemplo, quando o perito que não age com cientificidade, por exemplo, e claro, porque ele está sujeito a vieses que podem prejudicar as conclusões ali, né, do seu raciocínio pericial, né, como o doutor bem colocou, com subjetivismo, com outros vieses que ele pode estar implicado, né? Também é um tema interessante quando nós trazemos ao processo esse olhar e falamos dos vieses que podem estar implicados ali, né? Tanto nos profissionais, nos peritos, nos profissionais da saúde, na sociedade em geral, e também quando falamos do tema sobre o abuso ou violência sexual, porque esse tema por si só já coloca também essas perspectivas, né? Exatamente, doutor. E esse é o X, porque eu converso com o réu, eu converso com as testemunhas e eu tenho aquela visão do que aconteceu, pelo menos na visão do réu. E é minha obrigação passar isso para o perito. Uhum, E aí a uhum, gente tem que vencer esse subjetivismo, que é uhum, algo muito presente nos processos. Quando eu tenho um assistente, eu falo, olha, aconteceu assim, 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 assado. E o perito oficial falou assim, assado, mas aqui é um erro por conta disso. E eu preciso de elementos para trabalhar esse tipo de visão, mas tecnicamente. uhum, Então, é muito importante a gente ter esse diálogo junto à perícia e não deixar passar batido, porque como eu venho dizendo, tem essa consciência, a perícia ela é a prova mais importante que nós temos. uhum, Não é? Eu costumo colocar as provas de testemunha, documentos, gravações, seja lá o que for, acima das provas a perícia e acima da perícia a sentença. uhum, Quer dizer, você só tem acima da perícia a sentença, porque a perícia, como o senhor mesmo disse, o perito não julga. uhum, Mas aquilo ali é uma bomba atômica dentro do processo. Se você não analisa de uma uhum. maneira cuidadosa, pode ser É desastroso, verdade, não é? é verdade. O que o perito coloca, não só o perito da psicologia, mas todos os outros técnicos, Uhum, sim. isso aí é uma atenção que você deve ter redobrada, porque é a mais importante das provas. Eu coloco a perícia acima das provas. Porque aí o advogado vai ter que refutar essa perícia, de alguma maneira, de um contexto técnico, ou vai ter que reforçá-la. Porque às Uhum, vezes a gente está na acusação, a gente está acusando alguém, e você precisa reforçar aquele ponto. também. Às vezes você está defendendo o réu, está defendendo um interesse antagônico à perícia. Então você precisa de refutar aquele elemento, aquele material que foi produzido, aquele elemento probatório. Então, quando a gente trabalha dentro desse aspecto, o advogado ele está procurando, juntamente com o psicólogo, trabalhando junto com o psicólogo, dois fatores. O primeiro fator é o erro. A gente quer que o perito ache um erro dentro daquela perícia. Você tem que me investigar e fundamentar tecnicamente um erro. E nos casos mais graves, o dolo, né? A pessoa, o perito tem intenção de prejudicar. E aí eu preciso de um perito para trazer luz àquela discussão. O que o perito oficial fez, ou o outro perito da parte ex-adversa, que se traduziu numa falsa perícia, o que é crime e a gente vai falar daqui a pouco. Uhum, Então, é claro também que existe a falibilidade do conhecimento humano, esse subjetivismo que a gente fala, e isso tudo tem que ir para a impugnação. Essa impugnação uhum, que o advogado faz, ele precisa ser rápido. Normalmente, quando a gente faz a defesa preliminar, a defesa prévia,
que é o primeiro momento que o advogado atua no processo, ali precisa ter essa impugnação junto com a defesa prévia. Então, você abre um tópico impugnação à perícia das folhas tais e vai juntando toda a sua argumentação e, nesse momento, você já junta a perícia do perito assistente. Você já junta o parecer do perito assistente. Porque aí você vai argumentar de uma maneira técnica aquilo que você está impugnando. Inclusive, recentemente, em 2019, nós tivemos uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, resolução 06 de 2019, que todos os advogados devem saber de cor e salteado, de frente para trás e de trás para frente, porque lá, no artigo 8º, é que vai falar os documentos psicológicos, não é? A gente tem declaração, atestado, relatório, que aqui não vem ao nosso caso, o senhor chegou até a comentar anteriormente sobre o parecer, a declaração, atestado, relatório clínico forense, né? Que é mais abstrato, mas o que nos interessa é o inciso 4, que é o laudo, que está no artigo 13 dessa resolução do Conselho Federal de Psicologia, e o parecer, que está no artigo 14, inciso 5º aqui do artigo 8º, e o artigo 14 dessa resolução do Conselho Federal de Psicologia. E aí uma coisa que nós que temos um pouco de neurose, irrita bastante, é o advogado confundir a palavra laudo com a palavra parecer. O laudo é essa avaliação técnica que é feita pelo perito oficial, onde a gente vai ter ali toda a cientificidade, todos os elementos característicos, mas é produzido pelo Estado. Nós vamos contratar um psicólogo que vai, na nossa discussão aqui, que vai produzir um parecer. O parecer é o pronunciamento técnico sobre aquele laudo. Via de regra, é isso que eu estou querendo. Então, os advogados, às vezes, confundem. Fala que é laudo quando é perícia, quando é parecer, fala que é parecer quando que é laudo. Então, já fica aqui para os colegas que estão acompanhando agora, que vão assistir posteriormente, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, a necessidade do advogado saber dessa resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 6 de 2019, e não confundir o que é laudo e o que é o parecer. Esse parecer, como o doutor mesmo disse, ele vai avaliar o laudo do perito oficial ou vai me responder uma questão problema. Uma pergunta que eu vou fazer diretamente que vai servir do embasamento da minha tese. Exato. Então, a gente não pode confundir, pedir para o perito, para aquele que a gente está contratando, para fazer um laudo, porque o que ele faz é um parecer e você tem que saber o que vai pedir. Ou vai combater de uma maneira abstrata, geral, genérica, ou vai ter uma questão específica, como o senhor mesmo colocou, da credibilidade de uma criança falar, da verificação desse abuso sexual, normalmente a tônica desse tipo de laudo. Mas pode acontecer nessa investigação, como eu havia dito, que seja constatado um erro, que seja constatado um dolo, a par de poder nascer um processo ético-disciplinar lá no Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, ou no Conselho Regional de Psicologia, nós temos que isso é crime. Não é outra coisa que o advogado precisa saber, que a falsa perícia é crime. Essa falsa perícia está lá no artigo 342 do Código Penal. E a pena era de 1 a 3 anos até 2013. Quando chegou 2013, essa pena foi aumentada para 2 a 4 anos. Sendo que existe uma causa de aumento para a falsa perícia quando é motivo objetivo processo penal. Aumenta de 1/6 até 1/3 a pena. Para vocês verem que a situação é bastante grave. Uma falsa perícia é um desastre na vida de um psicólogo ou de um médico, seja lá quem for. Vai trazer consequências tanto na ética do conselho, da psicologia, quanto crime. Um crime que a pena é média, de 2 a 4 anos, reclusão e mais multa. E se for para finalidade penal, tem uma causa de aumento. Pode aumentar isso até 1/3 da pena. Então, o perito,
ele precisa, como auxiliar da justiça, não é que ele vai auxiliar a justiça, botar à luz o foco dentro daqueles fatos, dentro do laudo, dentro da testemunha, dentro daquilo que ele está enxergando, ele é auxiliar da justiça e o perito oficial ele é compromissado. Né? Ele presta um compromisso perante o Estado de só dizer a verdade. Ele tem que ser estranho às partes. Ele não pode ser amigo, ele não pode ser inimigo. Aí o advogado é que tem que pesquisar, o advogado é que tem que saber, porque o perito ele precisa ser equidistante das partes. As mesmas suspeições que existem para o juiz, de amizade, inimizade, dívida, seja lá o que for, também se adequam ao perito. E o advogado tem que pegar o nome do perito e saber o que está acontecendo. Precisa ter conhecimento técnico. Não adianta o perito ser engenheiro para fazer um laudo psicológico. Você precisa analisar se o perito tem aquele conhecimento que casa. Então, os impedimentos, as incompatibilidades, se o perito é aquilo que a gente fala que é indigno, que tem comportamento incompatível, não é? Você precisa trazer isso aos autos, precisa levar isso ao assistente, para isso ser trabalhado também e a gente conseguir descortinar esse tipo de situação e você ter o seu parecer, não é que tem com a relevância e o peso que ele merece. De forma, doutor Felipe, é essa assim, essa parte, primeiro essa introdução, que eu teria alguns elementos, não é, do Código de Processo Penal. Eu vou passar para o senhor colocar suas considerações, seus posicionamentos, e posteriormente ter algumas perguntas que a gente pode fazer para aprofundar alguns questionamentos mais do dia a dia. Então, o senhor tem a palavra. Claro. É importante do ponto de vista técnico, né? Eu vou aproveitar aqui, né? Também tinha feito algumas considerações para trazer também para a live, no sentido de também acrescentar algo que eu acredito que possa nos ajudar, né? A também localizar dentro do tema um pouco dessa complexidade toda, né? Que estamos falando aqui. São questões técnicas, né, que vão estar ligadas, primeiramente, à dinâmica, né, antes de tudo, do crime sexual. Então, nós estamos nesse tema, né, que o doutor colocou muito bem, e isso faz parte da dinâmica. Olha, existe o crime sexual, né, assim como existe, diante da dinâmica do crime sexual, diversas nuances, como falsas acusações, também, que envolvem essas questões ligadas, às vezes até mesmo à sexualidade, porque é um assunto tão complexo, né? Então é isso que eu quero dizer, para a gente começar a ver que ele é complexo, tanto no sentido da formação do psiquismo, né, humano em termos da sexualidade, né, porque se está discutindo isso a nível de fantasias, a nível de algo que escandaliza, que é moral, que é criminal, né, que existe essa distinção. E também não podemos deixar de colocar nessa questão, né, uma outra coisa que foi mencionado pelo doutor na introdução, mas que é também a questão psicopatológica. Né? Porque, por outro lado, também existem os perfis criminais, dinâmicas ligados, por exemplo, ao comportamento criminoso que pode estar com base numa motivação perversa, né, como o doutor colocou, ligado àquelas questões da personalidade. Então, assim, atos criminosos, atos perversos, atos contra vulneráveis. E também não podemos esquecer, né, questões também psicopatológicas dessa natureza que também vão estar presentes nessa avaliação, na psicologia, na psiquiatria, né? Cabe também ao perito avaliar se existe algum grau, por exemplo, de transtornos ligados à sexualidade, que também tem relação, né, com questão, implicações criminais, como, por exemplo, parafilias, transtornos da sexualidade, suas implicações criminais. Então, também não podemos esquecer isso,
tanto essas personalidades quanto outras também mais patológicas. Uso de substância, né, ligado também questões a álcool e substâncias, não podemos esquecer esse grupo também de personalidade. Então, isso tudo vai ser muito importante nessa questão que estamos discutindo, né? Ou seja, o crime sexual. E aí, existe também uma outra questão que está sendo colocado agora pelo doutor, que é tanto na questão da justiça, mas a questão técnica, né? Ou seja, a identificação, às vezes até a parte da avaliação, a perícia, a parte da psicologia. E eu queria fazer uma digressão histórica, assim, para a gente entender até o fundamento, como surgiu isso, a lógica que está por trás, também até no direito e como a gente aplica isso, ou seja, qual que é a aplicação, os reflexos disso até no direito aqui na nossa realidade brasileira. Né? Porque se a gente for pensar bem, olha que interessante, praticamente isso acontece mais ou menos nos anos 80, né? O doutor colocou assim, são questões complexas e novas que estamos lidando, e que se pensarmos que nos anos 80, mais ou menos, nos Estados Unidos, começou a ter uma preocupação no sistema de justiça, justamente, olha que interessante, com o aumento de denúncias de casos criminais, de casos de violência sexual em criança, que estava se revelando em consultórios psicológicos. E aí começou a se ter um aumento muito grande. E isso começou a chamar a atenção, né, da justiça, dos psicólogos, dos peritos. E aí que começou, de uma certa forma, uma preocupação maior com o tema das falsas memórias, das falsas denúncias. E aí, por que eu estou falando isso? Vamos entrar na questão técnica. Mas começou a se ver que existiam questões até na própria técnica da psicologia contraindicadas. Antes não tinha esse conhecimento na perícia, é isso que eu quero dizer. Como, por exemplo, técnica sugestiva, técnica de usar o brinquedo anatômico que sugere o órgão sexual e se brinca, né? Técnica fantasiosa. Então, os pesquisadores, a justiça, os peritos começaram a verificar que essa forma de detectar levava a erro, levava ao falso positivo, era técnicas contraindicadas. E aí os estudiosos da psicologia que começaram a se preocupar com a categoria da memória. Olha que interessante, aí eles estudaram assim a questão da memória, né? Ou seja, como que eu posso colher um relato que é confiável com base na memória e não na fantasia, e não na brincadeira, e não na sugestionabilidade. Aí começou-se a verificar uma série de protocolos que poderiam ser feitos, né? Foi aí que foi desenvolvendo, eu vou chegar no depoimento especial, entendeu? Mas aí foi aí que foi se desenvolvendo as perícias que iam usar os protocolos corretos para fazer essa investigação com a criança, né, para ver, ou com a vítima, para avaliar, né? Geralmente são técnicas de entrevistas investigativas que vão usar uma preocupação com base na cognição, na memória. Então tem um tipo de entrevista que a gente faz que chama cognitiva, né? Ou seja, eu vou ali levando a pessoa a recordar os eventos com base na memória e me trazer uma série de informações, igual a gente vê ali nos seriados. Deixa eu fazer, se você se lembra, você explora, você se lembra aquele dia, porque o relato fidedigno da memória é quando ele traz essa série de elementos. Vou dar um exemplo aqui, se vocês me permitirem, que agora eu lembrei, eu fui, né? Mas, por exemplo, trazendo exemplo de um caso, olha como fica mais rico até para a justiça quando isso é feito em perícia, quando essa reconstituição com base na memória, ou seja, quando uma perícia bem feita,
Porque olha um relato, por exemplo, de uma criança dizendo que se lembra de determinada hora da situação porque era a hora que passava determinado desenho que ela assistia, que ela tem a memória, que ela via, ouvia começar o desenho. Então ela vai trazendo elementos da memória que fica fidedigno aquilo que ela está contando com base naquele relato. Então o que eu quero dizer assim é que os pesquisadores começaram a verificar que esses eram os protocolos, vamos dizer assim, os melhores a serem aplicados. E convenhamos, nós estamos falando de uma perícia extremamente difícil. Né? É inegável para o operador de direito, para o perito, que essa vai ser uma perícia de uma complexidade. Saber como colher o depoimento, como não ser sugestivo, como usar a técnica correta da entrevista cognitiva, como reconstituir com base na memória os eventos e colocar a fidedignidade ali. Então, esse é o protocolo do perito. E eu estou fazendo esse paralelo só para dizer assim, olha que interessante, porque também começaram a se rever nos Estados Unidos uma série de casos de condenações que foram feitas, e lá, na época, todos os depoimentos, assim como em diversos outros países, o que se assemelha ao depoimento especial, tudo que ligava procedimento com criança de perícia era tudo gravado. Então começaram a se analisar que aquelas perícias do judiciário foram feitas com técnicas sugestivas, com brinquedos que tinham lá o órgão sexual, que o psicólogo, né, induzia ali a responder que houve um abuso. Então começaram a se verificar diversos casos. Inclusive tem um caso famoso, tem um filme, é um caso antigo, né, um filme americano que conta isso numa escola que foi muito famoso, que todas as crianças começaram a denunciar e verificaram a técnica da perícia que foi dessa natureza. Temos o caso aqui no Brasil da Escola Base em São Paulo, mas veja que, olha, uma história até semelhante à outra. Né? Então entrou exatamente aí no tema que o doutor colocou também, da perícia, da falsa perícia, ou também do erro técnico que ocorre nesse tipo de perícia. E o que a gente pode ver é que isso vem desde os anos 80, com essa produção do conhecimento, né, evoluindo. Acho que tem muitas evoluções, até no sistema judiciário brasileiro, embora isso na atualidade ainda é algo que tenha que ser questionável, né, porque se faz o depoimento especial, são essas técnicas, tem esse fundamento, né, existe um aparato para ser feito, mas ainda assim também existe, por outro lado, muitos problemas, muitas dificuldades, né? Qual é a melhor técnica? Muitos casos não se usa a perícia, né, em detrimento do depoimento especial, então se usa o depoimento especial, né? E também, como o doutor colocou, e às vezes quando falta ainda o assistente técnico da outra parte que vai poder de fato debater a perícia, fazer o contraditório, ter esse olhar técnico, então às vezes a gente se depara também com essas limitações, a carência do Estado, né? As perícias que vão ser feitas ali de um modo que não vão aprofundar tecnicamente o que deveria ser, como eu descrevi aqui para vocês um pouco, do que estaria no protocolo, né? E como o doutor colocou, é uma coisa muito séria. O protocolo ele é muito sério para fazer esse tipo de aferição. O perito para fazer esse diagnóstico, essa aferição, né? Igual o doutor colocou, é muito sério. Então é algo também que os advogados têm que observar, que a defesa tem que observar, né? Que deve levar essa discussão no judiciário, inclusive, né? Até em outros níveis, eu acredito, mas patrocinando ali o seu cliente, certamente precisa levar essa discussão. Ótimo, doutor Felipe, muito esclarecedor. Já buscando aqui, a conversa está muito boa e o tempo passou muito rápido. 1 hora já passou que a gente está aqui e não parece que foram 10 minutos. Verdade. 19h54 aqui. Nossa Senhora. Passou voando. E eu vou passar para a parte final, antes que a live caia aqui, parece que é 1 hora, né, o limite. E tem essas perguntas que eu fiz aqui, tanto da psicologia forense, quanto também do parecer, para a gente debater e concluir o nosso bate-papo
muito instrutivo. A primeira delas, como os advogados podem trabalhar em colaboração com os psicólogos para fortalecer a defesa ou acusação? A pergunta é a seguinte: o que o advogado faz que ajuda e o que o Hum, advogado faz que atrapalha o senhor, o trabalho do senhor? Na verdade, o que ajuda, o que colabora, é quando o advogado ele é diligente, né? Essa é a palavra, ou seja, ele tem a preocupação de querer contribuir, fazer um trabalho assim em consonância, porque esse trabalho ele fica bom quando né, assistente técnico e advogado trabalham em conjuntos. Então, quando esse profissional, o advogado, ele tem essa forma de trabalhar, com certeza ele extrai o melhor do assistente técnico. Ao contrário, ele faz com que o assistente técnico queira dar o seu melhor por conta do advogado. Olha, eu já trabalhei com advogados que, por conta do advogado, a gente sempre quer prestar um serviço bom, mas por conta do que o advogado ele assim colaborou, ele foi ali diligente, ele se preocupou, né? Ele conduziu, ele esteve em comum acordo, né? É claro que você acaba até se esforçando mais, né? Ou é uma maneira que ele consegue exigir mais do seu assistente. Então eu acho que quando o advogado tem essa postura, né? Isso é o que vai contribuir, vai auxiliar o trabalho. E o que atrapalha é quando o advogado tem uma postura assim, resistente ao trabalho do assistente, né? Não quer passar as informações, tem uma certa resistência, por exemplo, tem uma certa distância do trabalho do assistente técnico, né? Então, o assistente faz o seu trabalho, o advogado faz a dele em paralelo, em completa incomunicabilidade, digamos assim. Já trabalhei em casos assim. Isso acontece, mas certamente prejudica ali o alinhamento entre advogado e o assistente. Quanto mais alinhado esses profissionais estiverem, melhor. Então, o que o advogado deve fazer? Ele deve alinhar, ele deve conversar com o assistente técnico, né? Fazer reuniões técnicas para que eles possam alinhar o pensamento. Muitas vezes ele vai dar um caminho que não é o que o assistente estava pensando, isso vai ajudar, ou vice-versa também. E aí eles vão ficar alinhados e o trabalho, com certeza, vai ser um ótimo trabalho. Quer dizer, o advogado tem que aprofundar primeiro no caso, saber os detalhes e estar próximo ao psicólogo, conversar muito, dialogar muito, trocar, praticamente fazer o parecer a quatro mãos. Está ali na construção junto com o psicólogo. Exatamente. Quanto mais ele puder ter essa abertura, melhor. Correto. A outra pergunta que eu teria aqui: como avaliar a credibilidade da vítima e testemunha? Como é que vocês, psicólogos forenses, avaliam isso daí? Como é que vocês enxergam? Conta pra gente assim a forma que Hum, você. Legal. Olha, essa questão da credibilidade, ela é muito interessante, porque basicamente a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, existe muitos mitos sobre a credibilidade e às vezes até um pouco de pseudociência. Então também precisa se olhar, porque isso não interessa para a justiça. Né, no sentido do que se fala ali da leitura corporal, do modo como é usado, não é bem assim, né? Se trata de você avaliar, por exemplo, os elementos como um conjunto. Quando a gente avalia a credibilidade, existe como o doutor colocou, vamos supor, a prova testemunhal, ela tem um problema, níveis de hierarquia diferente de uma prova pericial. Por quê? Porque a testemunha ela tem problemas de credibilidade, de percepção, de como ela percebeu, de como ela interpreta o que ela percebeu. Então a credibilidade ela vai passar por vários fatores, tanto a questão da percepção, de interpretação, isso vai ter que ser levado em conta, né? Ou seja, fatores da personalidade, fatores de como a pessoa se expressa,
Aquilo que não é expressado também vai ter que ser olhado, né, se corresponde ou se não corresponde. Diversos outros fatores de inconsistências ou que não corroboram. Agora, aonde nós analisamos de fato a credibilidade é dentro de uma estrutura de um discurso. Então, ou seja, né, existem ali métodos para você analisar dentro de uma estrutura de um discurso que chama exatamente análise do discurso. Então, você consegue elaborar categorias daquilo que está sendo dito dentro de um discurso e avaliar ali o grau, a hierarquia que afere de credibilidade. Então, via de regra, é assim que nós analisamos a credibilidade, correlacionando com diversas outras correspondentes, né? Então, quando apresenta incongruências muito altas, o nível de credibilidade ele diminui. E o senhor consegue fazer essa avaliação, essa análise do discurso, eu apresentando aquilo que a testemunha falou na polícia e no processo, eu te enviando isso, você consegue trabalhar assim? Exatamente. É assim que a gente faz. A esse método chamamos de um parecer indireto. Estamos dando um parecer indireto sobre aquele depoimento, fazendo a análise da credibilidade. Ótimo, importante. Vamos passar então para o parecer psicológico. Quais são os elementos essenciais no parecer psicológico? A Bom, estrutura. legal. O parecer, vamos já diferenciar. Tem esse método também de parecer indireto, que é muito utilizado, né? Ou seja, nós vamos levantar informações de terceiros, inclusive, mas que vão ser avaliados indiretamente. Então, isso existe já um rigor científico para se fazer dessa maneira dentro da estrutura do parecer. Então, um bom parecer, que estrutura que basicamente ele vai ter? Olha, muito importante você ter tocado, sabe por quê? Porque eu vou fazer uma promoção do parecer assim. Muitos menosprezam o parecer. Mas um parecer é um documento que ele pode ser muito importante. E muitas vezes ele pode ser, inclusive, muito complexo e profundo. Ele não precisa ser necessariamente uma coisa rasa, né? No sentido técnico da palavra, o parecer é uma opinião fundamentada sobre determinado assunto. Então, quando você contrata um parecerista, esse seria o termo correto, é alguém que vai dar uma opinião fundamentada sobre aquele determinado assunto. Esse parecerista, né, no meu parecer, né, psicológico, que aí, ou seja, a natureza do parecer é psicológica, eu vou falar das ciências psicológicas forenses, né, atualizadas e as implicações que elas vão ter ali para o caso. Então, eu vou mostrar que essa metodologia baseada na ciência ela é válida dentro de um critério de admissibilidade para eu usar essa prova, e aí eu posso colher as informações, esse é o detalhe, eu posso colher as informações, o que vai garantir a robustez do meu parecer é o modo como eu faço a pesquisa, como eu capto as informações, que eu posso colher do cliente, que eu posso colher do advogado, que eu posso colher dos materiais, dos autos, dos materiais, dos depoimentos, dos documentos. Colhendo essas informações, aí eu correlaciono elas e copilo, né, com base na ciência, nas questões, e começo a apresentar os resultados. E aí eu vou mostrando, né, todos os tópicos. Aí eu entro na análise. E essa análise eu posso mostrar todos os tópicos que eu fui analisando dentro daquela importância. E aí eu concluo, faço uma síntese e apresento uma conclusão e o referencial, a literatura. Uma outra coisa importante, posso responder quesitos do próprio advogado, inclusive, e respondo aqueles quesitos e aí ele apresenta o parecer. É interessante o parecerista, quando ele apresenta dessa maneira, não é um assistente técnico, aí ele apresenta e justifica a sua competência, apresenta lá os seus documentos, o seu diploma, né, sua competência. Claro, ele já se apresentou no começo, mas ali até justificando, ele põe ali, né, no anexo e Correto.
Muito interessante. Pergunta final para a gente encerrar. Já passamos de uma hora desse bate-papo muito interessante. Eu adoro esse assunto e a importância do assunto para a vida do advogado criminalista, né? A pergunta derradeira, uma pergunta que queima-roupa. O parecer psicológico, ou melhor, o laudo psicológico, ele pode concluir que houve abuso sexual? Pode. Se ele tiver elementos, o laudo, via de regra, de um perito, ele é conclusivo. O laudo é para ser conclusivo. O perito só não conclui quando ele não tem elementos. Mas mesmo quando ele tem elementos, ele conclui dizendo que não tem elementos para a conclusão e indica como fazer. Então o perito faz dessa maneira. Mas, por exemplo, essa é uma pergunta polêmica. É derradeira, mas vamos colocar assim, é polêmica. Você pode encontrar correntes que podem defender que o perito não deveria concluir, por exemplo, num caso como esse. Porém, você vai encontrar corrente e técnica e literatura, né, suficiente para dizer que o perito ele pode sim, né, se ele tiver como fundamentar aquela conclusão, então ele pode concluir, né, como existem muitos laudos periciais conclusivos sobre esse tema, sim. Sim. Doutor Felipe Demartino, muito obrigado pela sua participação. Foi muito instrutiva, foi uma alegria. Eu aprendi muito com esse nosso bate-papo. O tempo passou voando, já são 8h06, quer dizer, parece que foram 10 minutos que a gente conversou, porque o papo estava realmente bom e foi bastante revelador para mim. Eu te agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade. Espero poder trabalhar com o senhor futuramente. A gente vai fazer um trabalho para desvendar essas injustiças que rondam, né, o seu consultório e o meu escritório. Muito obrigado e uma boa noite. Verdade. Doutor, eu que tenho que agradecer, fiquei muito contente com o seu convite de estar aqui nessa oportunidade e conte comigo. Espero que podemos estar numa próxima também. Muito obrigado e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Ir a ferir, né?